Oi, alunos. Eu estou aqui com o nosso caderno ângulo aberto, e aí, como eu falei para vocês que eu não ia me adiantar muito, só me adiantei um pouquinho, eu só fui lá para a página 110, quase do ângulo 2. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas características importantes relacionadas ao direito ao voto, tá? Quando eu falei lá nas últimas aulas que as mulheres não tinham direito ao voto, que elas eram excluídas das discussões políticas do país e tudo mais, que elas tiveram que lutar para adquirir o voto, e o voto das mulheres, não só para as mulheres, mas para outros grupos de pessoas, só foram adquiridos lá em 1934, é relacionado a isso aqui que eu gostaria de falar com vocês, tá? Essa é a Constituição Brasileira de 1891. Portanto, é a nossa segunda Constituição e é a primeira Constituição que nós temos que da era republicana. Nós teremos outras constituições ao longo da nossa história até chegar na nossa mais recente, que é a de 1988. Tá? Essa Constituição de 1891, ela foi produzida para homologar a implantação da República. Ou seja, quando eles tiraram o Dom Pedro II do governo, quando eles juntaram todas as forças dos 5 grupos mais importantes da sociedade brasileira, os militares, os cafeicultores do Oeste Paulista, os cafeicultores do Vale do Paraíba, as camadas médias urbanas e os trabalhadores urbanos, eles conseguiram derrubar, entre aspas, né, eles conseguiram tirar do poder o Dom Pedro II para passar por um regime republicano, onde a maior parte da população votava para escolher um presidente, certo? Então nós vamos analisar aqui rapidinho quem era o cidadão brasileiro nesse período. Só lembrando, antes disso, essa galera que eu vou citar aqui, eles também não faziam parte, tá, desses grupos. Então, vamos lá, ó. Dos cidadãos brasileiros, das qualidades de cidadão brasileiro. São cidadãos brasileiros os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro. Então, professor, se eu for escravizado, né, em 1888 eu fui livre, nasci no Brasil, meu pai era africano, minha mãe era inglesa, supondo, sei lá, alguma coisa assim. Muito doido isso, quase impossível. Eu seria brasileiro de acordo com isso? Sim, você seria brasileiro. Portanto, quem não era brasileiro nessa situação era só aquelas pessoas que não haviam nascido no Brasil, tá? Então, independente da cor, independente da raça, independente do gênero, né, se era homem ou se era mulher, as pessoas que eram nascidas no Brasil eram consideradas cidadãos brasileiros. Agora, o que eu queria conversar com vocês, artigo 70 da Constituição de 1891, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos. Professor, então menor de 21 não vota? Não vota. Ah, mas hoje vota se quiser, a partir dos 16, professor. Mas hoje nós estamos no ano de 2020, né? A última Constituição é de 1988. Então aqui nós estamos falando ali, ó, não podem alistar-se, não podem ser eleitores para as eleições federais dos estados, tá? Ou dos estados, primeiro, mendigo. Se ele sabe ler e escrever, mas ele está na condição de exclusão social, né, na condição de morador de rua por algum motivo, ele perdia seus direitos políticos. Segundo, analfabetos. Aqui a gente tem que falar que 65% da população brasileira era analfabeta. Por último, os praças de pré, né, excetuados os alunos das escolas militares. Quem que eram esses caras? Os militares de baixa patente. Lembra que nós estudamos lá atrás que falava que dentro dos militares tinham 2 grupos? Os militares de alta patente e os militares de baixa patente? Os militares de alta patente eram os cargos de comando e os militares de baixa patente eram os cargos mais simples, mais baixos, mais básicos, tá? E essas pessoas podiam se alistar
Portanto, elas não podiam se alistar, elas não estavam na condição de votar. Tá? E por último ali, os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Isso, na prática, sabe o que significa? Que só no Brasil o Estado não era mais laico, a igreja, no caso, qualquer igreja cristã, seja ela cristã, evangélica ou não, ela não tinha tanta importância para a política. Então, eles, além disso, eles alçaram a qualidade de não cidadão aquelas pessoas que eram, por exemplo, padres, pastores, tá? Pessoas que estavam ligadas a uma quantidade muito grande de pessoas e que poderiam, de alguma forma, influenciar o voto. Tá? Então, aqui a gente tem que falar, então, que o seguinte, vocês notaram que as mulheres não apareceram aqui? Mulher não apareceu na qualidade de não eleitora, de pessoa que não podia votar. Isso também acontecia na Constituição de 1824. Por isso que as mulheres passaram a brigar pelo direito ao voto e começaram a analisar as brechas dentro da Constituição. Na última aula nós vimos que as primeiras mulheres a votarem, elas conseguiram o voto por conta de um detalhe que falava que quem tinha curso superior podia votar. Nesse caso aqui, fala, se for analfabeto, pode votar? Não. Daí a mulher sendo alfabetizada, ela começou a brigar porque ela queria votar. E aí um fato que fazia com que os juristas brasileiros, né, as pessoas das leis, falassem que as mulheres não podiam votar, era o fato dessa palavra aqui, ó, vou até grifar. A palavra cidadão. Eles falam que a palavra, ou falavam que a palavra cidadão, ela era referente ao sexo masculino. Só cidadão é homem. Então, por isso que mulher não podia votar. Só que a gente sabe que dentro da língua portuguesa eu posso falar que cidadão brasileiro são homens e mulheres, né? Essa palavra ela está mais em um sentido genérico. Ela está genericamente posta na Constituição para falar sobre cidadanias. Todas as pessoas que são nascidas no Brasil. Se eu colocasse aqui, pessoas que são nascidas no Brasil, eu ia estar falando só das mulheres? Não. Então, os nascidos no Brasil também não falam só dos homens. Tá? Então, por isso que também havia esse problema. Homens e mulheres queriam o direito ao voto. Mas as mulheres, por não serem citadas na Constituição, elas não tinham o direito ao voto. Professor, tá dando até dor de cabeça aqui. Tem outro grupo que não podia votar? Vocês perceberam se tinham alguma parte aqui dessa mini aula falando sobre os indígenas? Então os indígenas também não podiam votar, porque eles não foram citados nessa parte. Tá? Então lembre-se, analfabetos não votavam, mendigos não votavam, membros do exército não votavam, religiosos não votavam, mulheres não votavam, indígenas não votavam. Beleza? Ficamos por aqui nessa aula e eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho para na semana que vem a gente retomar esse conteúdo com bastante vigor. Tá bem? Abraços, beijos, até mais, galerinha!